Boa tarde, meu nome é Kézia de Mari Moreira e estarei aqui apresentando meu trabalho de conclusão de curso de Engenharia Mecânica, orientado pela professora Denise. O tema apresentado é a análise do envelhecimento acelerado nas propriedades mecânicas de compostos PRFV obtidos pelo processo de pultrusão. Por que o tema escolhido ser materiais compostos? Então, o estudo com relação às suas propriedades mecânicas ainda são pouco escassas por ser um material relativamente novo. Dessa forma, um dos objetivos foi de coletar informações dessas propriedades antes e após o envelhecimento. Outro fator é que dentro da empresa onde trabalho, surgiram muitos pedidos de compradores em saber as propriedades mecânicas desses materiais que estavam comprando, e também pela facilidade em poder fazer os ensaios do meu dia a dia do trabalho, podendo conciliar os estudos com o trabalho e assim poder contribuir em ambos. A primeira imagem ao lado mostra as fibras de vidro em forma de manta e tecido, a segunda na sua forma livre e a última enrolada em bobinas pelo processo de Rubin, que é um filamento contínuo que enrola paralelamente às fibras. Os materiais compostos são materiais compostos de dois ou mais materiais para a formação de um material só, que reúne as melhores características dos constituintes e que apresenta propriedades mecânicas ou físicas que nenhum dos materiais originais possuíam isoladamente. São formados pelo reforço e pela matriz. O reforço é o que absorve os esforços mecânicos do material. Eles podem ser divididos em fibrosos, flocos, partículas e laminados. O estudo foi o reforço fibroso, que pode ser de vidro, carbono e grafite. A fibra de vidro possui elevada resistência e rigidez, mas não é capaz de transferir esforços entre elas. Por isso, são embebidos na matriz. A matriz é responsável por proteger as fibras. Elas são classificadas em poliméricas, metais e cerâmica. Essas matrizes poliméricas que foram utilizadas nesse trabalho são conhecidas também como plásticos, e dependendo da estrutura desses polímeros, eles podem ser classificados em termofixos, termorrígidos ou termoendurecidos, que são materiais cuja rigidez não se altera com a temperatura, diferentemente dos termoplásticos, que podem amolecer e se fundir. A determinadas temperaturas, polímeros termofixos se decompõem, não podendo ser fundidos e remoldados novamente. Nos polímeros poliéster e vinil-éster pode ocorrer a chamada cura ou polimerização, onde a resina é transformada do estado líquido para uma estrutura endurecida e mais resistente. Esta cura acontece de forma natural com o aumento da temperatura em longos períodos de tempo. A imagem a seguir mostra o reforço, a matriz e sua interface. Essa interface é a junção entre a fibra e a matriz. Essa deve proporcionar uma forte adesão entre elas. Caso essa adesão não seja possível ou fraca, o material ficará sujeito a falhas, tais como o aparecimento de trincas e microfissuras. Essa adesão pode ser dada por encaixe mecânico das cadeias da matriz polimérica em rugosidades existentes na superfície da fibra, atração eletrostática e formações de ligações químicas. A adesão depende muito da fibra e da matriz que será utilizada. Aqui será explicado através do vídeo o processo de fabricação por pultrusão. Primeiramente, os rolos de fibras de vidro contínuo são impregnados por uma resina termofixa. Aqui, os reforços com a resina passam pelo molde, para criar a sua forma. Então, elas são dirigidas às cavidades da matriz aquecida, passando por reações químicas para acelerar o processo de cura ou polimerização, que foi explicado anteriormente. Por final, o perfil é endurecido e tracionado, ou seja, puxado em um processo contínuo. E após isso, um dispositivo de corte dimensiona o comprimento dos perfis. Os materiais compostos sofrem envelhecimento assim como qualquer outro material. O envelhecimento é um processo impossível de ser evitado. Ele ocorre de maneira natural devido à exposição em condições ambientais como umidade e temperatura em longos intervalos de tempo, ocasionando degradações químicas e físicas do material, sendo essas geralmente irreversíveis. Esse envelhecimento acontece de forma mais lenta que em outros materiais como os metais, por isso o compósito é um material tão importante e tão utilizado.
Como pode ser observado nessa imagem, o envelhecimento forma primeiramente uma camada superficial no material que limita a oxidação até o aparecimento de rachaduras nessa camada. Com as rachaduras, novas trincas são abertas para a permeação do oxigênio, intensificando o processo de oxidação. Esse processo pode continuar até o polímero estar completamente oxidado. Durante essa oxidação, os polímeros podem sofrer perda de massa, retração e aumento de sua densidade. Isso depende individualmente das concentrações de O2 presentes ao longo da camada e do tempo que estas são submetidas a tal processo de envelhecimento. A lei de difusão de Fick está associada ao transporte de massa por movimentação de macromoléculas que ocorrem em polímeros quando existe um gradiente de concentração químico. Nesse caso, a difusão é caracterizada pela absorção de umidade no material. A movimentação dessas moléculas de água é o fator responsável pelo mecanismo de difusão. As moléculas de água se difundem entre as fibras, então o fluxo capilar ocorre através da interface fibra-matriz. Essa capilaridade se define como a tendência que os líquidos possuem em erguer-se em tubos capilares, dada a ação gravitacional ou de fluir através de corpos porosos causada pela tensão superficial. Com a elevação da temperatura, a transferência de moléculas aumenta devido à agitação e aumento da energia cinética das moléculas, que se difundem ao longo do meio, e, consequentemente, a taxa de difusão da umidade também, podendo degradar as propriedades dependentes da matriz. A absorção dessa umidade pode resultar em inchamento das fibras, afetando a matriz por iniciação ou propagação de trincas, e também enfraquece as interações da interface fibra-matriz, consequentemente interferindo no processo mecânico. A metodologia aplicada nessa pesquisa teve início na determinação das matérias-primas, seguido da confecção das amostras, realização dos ensaios, seguindo as normas que serão mencionadas e, por fim, o estudo do material e de suas propriedades mecânicas. A confecção e obtenção dos compostos foi feita através dos processos citados anteriormente na introdução. Os compostos utilizados nesse estudo foram confeccionados através do processo de pultrusão e foi utilizado para o estudo de compostos de polímeros reforçados com fibra de vidro. O processo de envelhecimento acelerado foi realizado no equipamento Atlas, modelo CI 4000. Os corpos de prova nesse ensaio foram deixados 2.000 horas no equipamento, correspondendo assim a 2 anos de envelhecimento natural. Aqui mostra as condições operacionais de exposição desse equipamento. O ciclo foi de 102 minutos de luz, mais 18 minutos de luz junto com aspersão, que é o borrifamento de água para criar a umidade. Primeiramente, foi realizado um ensaio de variação de massa, onde foi seguida a norma ASTM D5229. Antes do início do ensaio, as 3 amostras que estão apresentadas aqui passaram por um processo de secagem em uma estufa por um período de 1 hora a temperatura de 110 graus Celsius. Isso para que o teor de umidade do material fosse 0% no início. Imediatamente após a secagem, as amostras foram pesadas utilizando uma balança analítica e então os corpos de prova foram postos no equipamento de envelhecimento durante 2.000 horas. E após isso, as massas foram novamente medidas. Para o ensaio de tração, foi seguida a norma STM D638. Para o ensaio, foram coletadas 12 amostras de compostos PRFV em formato de gravata. Foram utilizados 6 corpos para o primeiro ensaio de tensão de ruptura, que foi feito colocando a amostra na máquina de testes e aplicando uma carga P. Então, essa carga é convertida em tensão. A tensão de ruptura foi calculada utilizando a carga momentos antes do rompimento do corpo de prova. As outras 6 amostras foram colocadas no equipamento de intemperismo por 2.000 horas, para que os seus dados pudessem ser comparados posteriormente na análise de dados. Para o ensaio de flexão, foi seguida a norma ASTM D790. O ensaio consiste na aplicação de uma carga P no centro do corpo de prova, apoiado em 2 pontos. A carga, então, é aplicada a partir de um valor zero e aumentada moderadamente até a ruptura do corpo de prova, como é mostrado nessa primeira imagem. Nesse ensaio de flexão, a amostra sofre 2 estados de tensão distintos. O estado de tensão na face superior é chamado de compressão, enquanto que na face inferior é chamada de tração, como apresentado na segunda imagem. Aqui será mostrado os resultados das discussões. Primeiramente, para o ensaio de variação de massa, podemos ver através do gráfico que a massa aumentou depois do envelhecimento. A variação dessa massa foi de 7,10%. A massa cresceu de 10,35 gramas para 11,14 gramas.
Isso se deve ao fato principalmente ao desenvolvimento de trincas e microfissuras que ocorreram durante o processo de envelhecimento, permitindo que o oxigênio se difundisse, intensificando a oxidação do material, e com o aumento gradativo das trincas, a água foi borrifada no ambiente através do equipamento, se difundiu entre as fibras, explicada através da lei de Fick, que foi mostrada anteriormente. Então, o fluxo capilar ocorre entre a interface e fibra matriz, promovendo assim a diminuição da aderência entre elas e, consequentemente, a diminuição das suas propriedades mecânicas de tensão de ruptura e alongamento, que serão vistas a seguir. A tensão de ruptura diminuiu de 359 MPa para 280 MPa, uma queda de 22% na sua tensão, como observado nesse primeiro gráfico. Já para o alongamento, a queda dos valores da amostra sem envelhecimento e com envelhecimento foi de 17,6%. Para o ensaio de flexão, ocorreu um aumento nos seus valores. O aumento foi de 9,4%, aumentando de 305 MPa para 334 MPa, como pode ser observado nesse gráfico, tornando o material mais rígido após o envelhecimento. Isso se deve ao chamado inchamento, que é o aumento do tamanho das moléculas causado pelo processo de difusão. Esse aumento acresce a vibração entre as moléculas, causando tensões elevadas na superfície do material. Aqui nessa tabela estão os critérios de aceitação para essas amostras fornecidos pela empresa. Para a variação de massa, o valor aceito é um aumento na sua massa menor que 12%, e como observado no experimento anteriormente, o valor for de 7%. Para o ensaio de alongamento, a diminuição deve ser maior ou igual a 5, e sua diminuição média foi de 8,5. Já para o ensaio de tensão de ruptura, a diminuição dos valores após o envelhecimento deve ser maior que 220 MPa, e a encontrada foi 280. E por último, para o ensaio de tensão de flexão, os resultados devem ser menores que 500 MPa. Os resultados encontrados experimentalmente foram de 334 MPa. De maneira geral, observando por suas médias, as amostras foram aceitas. Mas se forem feitas observações peça a peça, pode-se perceber que poucas estão fora desses valores, podendo ter ocorrido erros de medições durante esse processo. A conclusão do trabalho foi de que a umidade e a temperatura influenciam no material compósito, de maneira menor que em outros materiais, mas sim ocorre essa influência. O aumento de massa nas amostras envelhecidas comparadas às não envelhecidas ocorreu devido ao desenvolvimento de trincas e microfissuras que ocorre durante o envelhecimento, facilitando a difusão das moléculas de H2O e O2, que intensificam o processo de oxidação do material. E analisando os resultados alcançados no ensaio de tração, constatou-se a diminuição em suas propriedades, e para o ensaio de tensão, um aumento devido ao inchamento do material composto. Agradeço aqui a todos os professores que me ajudaram e puderam me ensinar durante esses anos de faculdade. Em especial, minha professora e coordenadora Denise, que foi de grande importância na realização desse trabalho. Agradeço também aos meus pais que me deram força e oportunidade de poder estudar nessa instituição e principalmente agradeço a Deus por iluminar meu caminho durante essa jornada. Meu muito obrigado.